Pessoal, que bom que vocês voltaram aqui para o Tomate na Mão. Esse é o meu canal em que a gente faz alguns reviews de séries por aqui, né? O nosso review, como é que ele funciona? A gente faz um resumo daquele capítulo e eu faço algumas observações libertárias ao longo do capítulo e ao final dele, fazendo a minha crítica libertária. E hoje a gente vai falar sobre o episódio 4 da série The Last of Us, que está passando no HBO Max. Pois bem, a série The Last of Us ela é baseada num jogo, ela não é baseada num livro, então isso é um pouco estranho para mim, porque eu tenho que confessar para vocês, eu não joguei o jogo The Last of Us. De qualquer forma, a gente está fazendo a nossa revisão aqui e tem muitos pontos libertários. Essas séries de apocalipse zumbi tem várias visões libertárias da coisa muito interessantes, principalmente porque envolvem confronto entre as pessoas sem a presença de um governo, não é mesmo? Então, a gente vai acompanhar hoje o episódio 4, mas antes da gente chegar lá, vamos fazer uma breve revisão aqui. Eu prometo que vai ser rápido, só para a gente colocar aqui o ponto que a gente está na série, né? No final do primeiro capítulo, a gente está acompanhando a série do ponto de vista desse casal aqui, o Joel e a Tess. Eles são um casal que vive juntos no apocalipse, na cidade, na zona de quarentena de Boston. Depois que teve o apocalipse zumbi, que a maior parte da humanidade foi contaminada, fizeram algumas zonas de quarentena em vários lugares do mundo, e eles moram nessa zona de quarentena de Boston. Mas eles são contrabandistas, eles são especializados em sair dali, contrabandear coisa ali para dentro e dali para outros lugares. Então esse é o trabalho deles. E o irmão do Joel, chamado Tommy, que mora no Wyoming, de repente sumiu. O Joel não consegue contato com ele mais. Então o Joel quer ir lá no Wyoming falar com o irmão dele, com o Tommy, né? Só que para isso eles precisam de uma bateria. E aí nessa confusão de conseguir uma bateria para eles irem lá pro Wyoming, eles acabam se deparando com a Ellie, que é essa menina, eles são convencidos a levar ela para fora da cidade, porque a Ellie ela tem o segredo da doença. Ela foi mordida por um zumbi e ela não se infectou. Então ela pode ter o segredo da cura dessa doença, um remédio, uma vacina que resolva o problema dessa pandemia, né? Então a ideia deles é justamente contrabandear a menina para fora da zona de quarentena e trocar ela por um carro para o Joel poder ir até o Tommy, né? Então saem os três da zona de quarentena, o Joel, a Tess e a Ellie, né? Só que quando eles estão atravessando a cidade de Boston, eles são atacados por zumbis e a Tess e a Ellie são mordidas por um zumbi. Então isso é uma coisa muito triste, porque você sabe, a Ellie ela é imune, e aí o pessoal está até mostrando aqui, olha só, ela foi mordida e ela não pegou a doença, ela não ficou infectada. A Tess ficou infectada, a mulher do Joel ficou infectada. Então eles decidem continuar a jornada para tentar levar a Ellie até alguém que possa desenvolver essa vacina, desenvolver esse remédio. Eles não sabem nem aonde que eles têm que levar ela. Então a primeira sugestão que eles têm, que eles conversam ali em Boston ainda, é que o Joel leve a Ellie até o Bill e o Frank, que moram nos arredores de Boston, e talvez lá eles saibam o que fazer com a Ellie, né? A Tess fica ali porque ela está infectada, ela vai virar uma zumbi, então ela aproveita para matar os zumbis que estão perseguindo eles aqui, e aí o resto da história é o Joel e a Ellie fazendo a aventura deles, né? O episódio 3 é um episódio meio fora do padrão, assim, ele não acrescenta muito a história não, mas ele conta a história justamente do Bill e do Frank. O Bill é um sobrevivencialista, um libertário, um anarcocapitalista. Então ele não gosta muito do governo. E quando o governo começa a pegar a população da cidade para levar, segundo o governo, para uma zona de quarentena e coisa e tal, ele desconfia imediatamente e decide não ir junto com as pessoas do governo, né? A população vai de boa, coisa e tal, e depois a gente descobre que na verdade foi todo mundo fuzilado, ninguém foi levado para a zona de quarentena nenhuma. O que eles queriam era criar um cinturão sem pessoas em torno da cidade para ver se isso impedia a pandemia, né, de chegar até a cidade de Boston. Não impediu, mas de qualquer forma acabou matando todo mundo que estava na periferia de Boston. Não foi a doença que matou, foi o governo que matou. E ele continuou na cidade de Lincoln, né, que é uma cidade ali no subúrbio de Boston, e ficou lá no bunker dele. Depois que saíram as pessoas, ele montou toda uma defesa contra os zumbis ali na cidade que ele tá e coisa e tal, marcou toda a cidade, tudo bacana, trouxe um monte de mantimentos, porque ele tá sozinho lá, então é fácil. E quando foi uns 2 anos depois, aparece o Frank. O Frank caiu numa das armadilhas
do Bill, né? O Bill fez várias armadilhas para pegar tanto os infectados, quanto também, porque o que acontece, né? No momento também começa a ter um monte de gangue de bandido, né? De pessoas que querem roubar coisas, né? Então, ele fez esse monte de armadilha e o Frank caiu numa dessas armadilhas, mas ele não tá infectado, não tem nada, não tá armado, coisa e tal. E bem, os dois se gostam muito, começam a gostar muito do outro e coisa e tal, e acabam vivendo uma história de amor entre os dois, né? Então foi uma história muito bonita, que foi o terceiro episódio, né? Dos dois tendo lá um caso e coisa e tal. E o mais bacana da história que eu falei foi uma história de amor realmente muito bonita, porque no final das contas eles acabam envelhecendo naquela cidade. Então, numa época de pandemia, das pessoas morrendo, mortes horríveis e coisa e tal, você tem um caso de amor em que os dois morreram de velhice no final das contas. Eles até se suicidam no final, tá? Porque o Frank teve um AVC e o Bill também tá todo cheio de problema. Então eles decidem, vamos acabar, vamos acabar, e pronto, e se matam. Mas assim, de velhice, eles já estão realmente muito velhinhos no momento que eles se matam, né? Então, assim, foi uma história de amor lindíssima, uma história altamente libertária, foi o que eu falei no último vídeo. Vocês sabem, os libertários têm aquela máxima, né, que o que a gente quer é defender que casais gays possam adotar seus filhos e cuidar de maconha e plantar sua maconha defendendo sua propriedade privada com armas, né? Então, ou seja, a ideia é justamente a suficiência e não tem nada a ver com esse negócio de conservadorismo, enfim, não tem nada a ver com um tabu religioso ou esse tipo de coisa, né? Então, achei muito bacana a história, realmente uma história de amor muito bonita. Mas aí você me pergunta, caramba, essa história é totalmente solta, né? Isso não tem nada a ver com o caso da Joel e da Ellie, né? E de fato tem muito pouco a ver. O que acontece? Em determinado momento, né, ainda enquanto os dois ainda eram jovens, ainda, o Bill e o Frank, eles convidaram a Tess e o Joel para almoçar lá em Lincoln. Eles conversaram pelo rádio e convidaram, coisa e tal, como eles são contrabandistas, eles levavam coisas da cidade de Boston para eles ali, e pegavam coisas deles ali e levavam para a cidade de Boston. Então faziam um comércio ali, sempre tem coisas úteis que um pode ajudar o outro, né, nessa história. Então eles se conheciam, né? E de vez em quando almoçavam lá em Lincoln, ali fora, e tinham o Bill e o Frank em muita alta conta, né? São caras inteligentes e coisa. Então, de repente, eles acharam que eles poderiam saber o que fazer com a Ellie, de repente um hospital, um pesquisador, onde eles pudessem ir, né? Então, essa é a situação. A Tess e o Joel conheciam o casal do Bill e do Frank, e daí que o Joel decide ir com a Ellie até a cidade de Lincoln, onde está esse casal. Só que, quando eles chegam lá, o casal já morreu, eles já estavam velhinhos e coisa e tal, isso acontece bem depois, o próprio Joel já está bem mais velho aqui, e eles já tinham morrido, né? Então, mas de qualquer forma, o Joel chegou lá, ele sabia o código para entrar na cidade, então ele pegou o carro, que ele precisava de um carro, lembra? A ideia dele de ir lá para o Wyoming, se você pegar no mapa entre Boston e Lincoln, é relativamente perto, dá para ir a pé. Dá alguns dias de viagem, mas dá para ir a pé. Lincoln fica logo nos subúrbios ali de Boston, mas dali para ir até o Wyoming é um bom chão, né? E daí eles precisavam de um carro, justamente pegaram um carro ali com o Bill e o Frank, né? Eles morreram, deixaram tudo lá para ele. Pegaram muitos mantimentos, combustível, mantimentos, tudo, e pegaram um carro e agora pronto. Agora eles estão equipados para ir até o Wyoming procurar o irmão do Joel, né, o Tommy, né? Isso foi assim que terminou o episódio 3. Então o episódio 3 foi assim um episódio muito bonito, muito bacana, coisa e tal, mas se você pegar o que ele acrescentou para a história, foi só isso, que o Joel e a Ellie agora têm um carro. E então com isso, concluindo o episódio 3, concluindo o nosso resumo, vamos agora ao episódio 4. Bom, aqui no início do episódio está o Joel e a Ellie roubando gasolina de outros carros no meio do caminho. Por quê? Porque eles estão indo de Boston até Casper, no Wyoming. Porque eles estão indo de Boston até Casper, no Wyoming, que é onde está o irmão do Joel, né? Na verdade, assim, ali em Casper é o último lugar em que ele conseguiu contato com o irmão dele. Ele não sabe se o irmão está ali, né? Só que eles decidiram pegar um caminho que passa aqui por Kansas City, tá? Entre Kansas e Missouri.
Por que isso, né? Tem outras estradas aqui, eles poderiam pegar outras estradas, mas aparentemente, segundo as informações que o Joel tem, esse é o melhor caminho, que você não tem muitos problemas com zumbis e coisa e tal. Então ele fez esse caminho, né? Então essa primeira parte, eles estão em algum lugar aqui de Indiana abastecendo o carro com gasolina de outros carros, e vão passar por Kansas City e depois dali vão para Casper, no Wyoming. Esse é o plano deles. Aí chegando lá, achando o Tommy, aí eles vão tentar encontrar o que eles podem fazer com a Ellie para encontrar, né, a cura da doença e coisa e tal, né? E a viagem transcorre sem grandes novidades, assim, tem um monte de papo, né? Eles começam a se tornar mais íntimos, o Joel começa a gostar da Ellie, né? Assim, como uma filha, evidentemente, mas, né, eles se tornam mais próximos e seguindo aqui a viagem, até que eles chegam em Kansas City e a cidade está bloqueada, o caminho por onde eles queriam passar tá bloqueado, tudo cheio de carro parado ali, eles não conseguem parar, né? Não é engarrafamento, é carro realmente destruído, abandonado há muitos anos ali. Então eles tentam passar por um outro caminho por dentro da cidade, eles não conhecem, coisa e tal, e ali eles sofrem uma emboscada. Parece que a zona de quarentena de Kansas foi devastada, né? Ou seja, isso aconteceu com várias zonas de quarentena, elas duraram um tempo, depois houve algum problema, os zumbis entraram, as pessoas tiveram revoluções lá dentro, coisa e tal, e acabou a zona de quarentena do Kansas, né? E aí é curioso, até porque esse episódio aqui você vai ver um tema que começa não é diferente de Walking Dead, por exemplo. Walking Dead é aquela outra série de zumbi também, né? No início, os zumbis são os grandes vilões e coisa e tal, mas depois de um tempo, o grande vilão, na verdade, são as outras pessoas, não é nem o zumbi já nem dá tanto medo assim. E aqui realmente a gente vai ver que o grande drama deles não é nem com o zumbi, é com as outras pessoas que estão ali. Parece que teve uma revolução na zona de quarentena de Kansas, e veja, eles nem iam nessa zona de quarentena de Kansas, eles iam passar por ali, né, porque era o caminho mais tranquilo para chegarem no Wyoming, né? E daí eles sofrem uma emboscada e perdem o carro com todos os mantimentos, com tudo e coisa e tal, mas conseguem sobreviver, né? Eles matam 3 das pessoas que tentaram pegar eles e conseguem sobreviver. E daí eles estão lá em Kansas City. Só que aí, o que acontece, né? O povo lá da cidade, que era da zona de quarentena, tá revoltado com eles, né? Justamente pelas mortes e coisa e tal, e decide fazer um grupo armado para procurar por eles. Por quê? O que está acontecendo ali na zona de quarentena de Kansas? Parece que teve uma revolução qualquer lá dentro, uma facção lá dentro da cidade brigou com a outra e coisa e tal, e matou um monte de gente, e no final das contas abriu as portas, então acabou a zona de quarentena de Kansas. E agora tem esse pessoal que está de um lado da briga e eles estão querendo caçar um outro grupo que está contra eles lá em Kansas, né? E eles estão achando que o Joel e a Ellie fazem parte desse outro grupo. Eles dizem que não é gente de fora, não é gente daqui, mas de repente foi esse outro grupo que chamou essas pessoas para ajudar e coisa e tal. Então eles resolvem fazer uma grande caçada, não apenas ao Joel e a Ellie, que eles acham que são inimigos, não, eles não têm nada a ver com isso, eles foram emboscados, justamente o pessoal que emboscou era o pessoal dessa gangue aqui, que queria pegar o pessoal da outra gangue, não tinha nada a ver com o Joel e a Ellie. Mas aí eles acabaram entrando nesse negócio, né? Mas o fato é que eles conseguiram achar um prédio alto na cidade, se esconderam lá e passaram a noite tranquilos lá, o Joel e a Ellie, né? Porque passaram a noite nesse prédio, por quê? Porque eles sabiam que a gangue estava vistoriando todas as casas e lojas lá, então eles queriam ficar num lugar isolado justamente para isso, né? Então eles dormiram a noite lá e tudo bem, estão tranquilos, não encontraram nenhum zumbi, também não foram encontrados, até aí tudo bem. No finalzinho do episódio, eles são acordados, aqui não dá para saber se é da manhã seguinte ou se é no meio da noite, eles são acordados por esses garotos, né? Não dá para saber se de repente esses garotos são os garotos que estão fazendo a revolução lá contra, né, eles que causaram essa briga, ou se não tem nada a ver uma coisa com a outra, não dá para saber, mas o fato é que agora eles foram pegos pelos garotos. Não parecem ser o pessoal que estava lá revoltado contra eles, que fez a emboscada contra eles, mas estão com eles agora, né? Vamos ver o que vai acontecer no próximo episódio.
pouca coisa aconteceu nesse episódio de verdade. Teve muita conversa, muita cena bacana, muita ação e coisa e tal, mas em termos de história não teve muita coisa, né? E aqui a gente pode colocar a nossa conclusão. A conclusão é muito similar à do primeiro episódio que a gente falou, nessa teoria hobbesiana de que, não, sem o Estado tudo vai descambar para violência e coisa e tal. É uma situação que é típica de filmes de zumbi. Todo filme de zumbi, todo filme apocalíptico, você tem esse negócio de ter gangues, de brigas e coisa e tal, e não sei o que lá. Mas a verdade é que, se você reparar, essas grandes brigas tendem a acontecer justamente entre estados. Quando são indivíduos realmente cuidando das suas vidas, é muito menos provável você ter essas grandes brigas, né? Você vê o caso aqui dessa zona de quarentena de Kansas, né? Aparentemente, o que surgiu foram duas facções ali dentro, e uma brigando com a outra e coisa e tal, e isso gerou esse problema todo que descambou na perda até da integridade da zona lá de quarentena, né? Mas isso é tipicamente coisa de Estado. Repara que esses grupos agem como estados, né? E no final das contas, é uma coisa que eu sempre falo: o que permite o anarcocapitalismo, o libertarianismo numa sociedade moderna é justamente a informação. Se você tiver informação suficiente, você não tem esse tipo de problema. Agora, é verdade, se a gente regredir a ponto de voltar para uma época em que não tem nem comunicação, as pessoas não conseguem falar umas com as outras, é possível que a gente descambe mesmo para uma situação de violência completa, né? Porque você não tem os meios que nós temos hoje de comunicação. A minha expectativa, é o que eu sempre falo, que eu vejo que a gente vai chegar numa sociedade libertária, é justamente pelo governo se tornar desnecessário face à informação. A gente vai ter tanta informação disponível para todo mundo que os mecanismos de justiça que existem hoje, os mecanismos punitivos estatais, eles se tornam desnecessários, né?